população palestina, você embarcaria num navio, enfim, numa frágil embarcação e tentaria furar uma zona de exclusão, uma zona de guerra? Não faz o menor sentido, né, Fiuza? Primeiro que você mesmo se coloca em risco ali, não tem nem chance de chegar, sendo que é muito mais fácil acionar autoridades para fazer esse tipo de ajuda humanitária. Exato. Então, o primeiro ponto que já foi colocado é que ninguém foi sequestrado ali, né? Calcularam uma ação espetaculosa, forçaram a barra numa zona de exclusão e, evidentemente, aconteceu o que aconteceria. Foram detidos. Existem canais para remessa de socorro às vítimas, aos flagelados nas zonas conflagradas. É claro que esses canais estão muito prejudicados por conta de uma situação cada vez mais beligerante e violenta. Agora, essa forma, né, o marketing da Greta, não ajuda ninguém. O que eu queria apontar, Geisiane Freitas, como uma coincidência insistente, uma coincidência bastante recorrente, é que toda a propaganda que interessa ao Hamas, e aí vamos dizer com todas as letras, né? Toda a propaganda que interessa aos facínoras do grupo terrorista Hamas, que são os predicados dele que não aparecem muito, né, na imprensa, toda a propaganda que interessa a esse grupo aparece na imprensa, na grande imprensa do mundo todo, e na brasileira também. É incrível como as narrativas, as conversas, as historinhas e as historietas como essa aí, né, que tentam, e que no fundo resultam em dividendo político para o Hamas, porque ninguém aí, Geise, faz a ressalva de quem é o Hamas. Quer dizer, se você é pela causa palestina, a primeira coisa que você tem que dizer é o seguinte: libertem a Palestina do Hamas. É o primeiro ponto. É um grupo sádico, é um grupo violento, que faz do medo, né, da imposição da carnificina, o seu poder político. Então não vai ter Palestina livre nunca sobre o Hamas. Os palestinos são reféns do Hamas. Alguém fez essa ressalva? A deputada petista, a Greta Thunberg, essa imprensa que vai ecoando essa história, coincidentemente, né, compondo um discurso na mente das pessoas que, no final das contas, favorece o Hamas, humaniza o Hamas. Aí tem essa controvérsia, entre muitas aspas, né? Existe a presença do Hamas no Brasil? É claro que existe. Pois se deputado da base do partido do presidente da República já convocou sessão no parlamento com presença de militante vestindo camisa do Hamas dentro do Congresso Nacional e panfletando pelo Hamas, eu nunca ouvi uma palavra do PT reprovando isso, nunca vi uma palavra do Lula reprovando isso. Então tem sim, né, uma convivência, né, uma simpatia, uma aliança tácita, como se queira chamar. E aí é bom a gente entender, o presidente Hugo Mota, né, ele não sei se ele entende exatamente aonde ele está se metendo. Se ele não entendeu, é bom que ele entenda. Ele está se metendo numa propaganda que favorece o terrorismo. Isso é muito fácil de entender. O Hamas, as ações do Hamas hoje se transformaram numa espécie de um ativo político progressista. É claro que isso é uma piada de mau gosto. O Hamas, Geise, é o emblema da desumanidade. O Hamas, ele construiu a ação mais sádica da história, porque ele foi perpetrar violência, crueldade, tortura ao vivo, eles mesmos filmando e propagandeando para o mundo. Não tem como ninguém, em sã consciência, que seja, né, que tenha valores humanitários, pronunciar Hamas sem ser um grupo que merece absolutamente todo o repúdio. Nós vemos em universidades norte-americanas,
proselitismo pró-Hamas, nós vemos em Hollywood, e nós vemos, né, nos países, em certas forças políticas de países, né, como o Brasil, a repetição disso. Então, qual é a lástima, né? A política externa brasileira hoje é complacente com um Estado brutal, né, que é financiado pelo Irã. O Brasil faz questão de ser um parceiro de primeira hora do Irã. A política externa brasileira hoje ela afiança o Irã, que é um regime ditatorial obscurantista. Ninguém nessa imprensa fala disso. Nenhum desses aí que estão dizendo que a democracia brasileira apanhou, levou rasteira e tal. Ninguém fala desse acordo, né, dessa linda história do governo brasileiro, da política externa brasileira com o Irã, que é o grande financiador do terror no Oriente Médio e fora do Oriente Médio também. E aí o Hugo Mota, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, com a sua ação célere, pronta e comprando esse discurso, será que ele não percebeu que é uma ação de marketing? Será que ele não tinha nenhuma ressalva para fazer, do tipo, olha, as pessoas que estavam naquela embarcação, elas se colocaram, né, se sujeitaram a uma situação de detenção, elas não foram sequestradas, não tem nenhuma dessas ressalvas, e ele age como o Itamaraty. O Itamaraty, para concluir, e para termos bem a baliza do que está acontecendo, o Itamaraty é aquele que está levando adiante uma diplomacia temerária que diante da morte de um brasileiro, Michel Nissenbaum, barbaramente sequestrado, torturado e assassinado pelo Hamas, o Itamaraty lamenta o falecimento e diante da morte do Ismail Haniyeh, que era um dos líderes, né, um dos mentores de todo esse modus operandi do Hamas, o Itamaraty lamenta e repudia o assassinato do terrorista. O Itamaraty de hoje, ele repudia o assassinato de um terrorista do Hamas e ele lamenta o falecimento de uma vítima brasileira do Hamas. Então, o presidente Hugo Mota, é nessa embarcação, é nessa flotilha que o presidente Hugo Mota está entrando. É bom que ele tenha clareza disso, porque a opinião pública parece estar um pouco confusa hoje em vários aspectos, mas já tem aí o YouTube confessando censura, o Google, o Facebook, o Instagram, está todo mundo confessando censura. Então, daqui a pouco a opinião pública haverá de acordar.